Nós vamos falar agora especificamente sobre as motosserras, sobre o equipamento, né? Então, primeiro nós vamos ver quais são os tipos de motosserra que tem disponível no mercado. Basicamente são três, como nós já mencionamos anteriormente. Tem a motosserra a combustão, que é a motosserra que funciona através de gasolina e óleo. Tem a motosserra elétrica, que funciona através de uma tomada. E a motosserra a bateria, que funciona através de uma bateria acoplada ali no equipamento. Esses três tipos de equipamento serão selecionados de acordo com a utilização. Como foi mencionado, local fechado não pode uma motosserra a combustão, então utilizamos uma elétrica ou uma a bateria. Se é em local onde não pode ter barulho, por exemplo, imagina fazer uma poda de uma árvore do lado de uma sala de escola, onde tem alunos ali que precisam de concentração. Então, uma motosserra a combustão tem um ruído muito maior. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, uma motosserra a bateria, que ela tem menos barulho, tá? Lembrando que o motor a combustão ele tem uma potência maior, então se é uma árvore com um tronco maior ou que precisa de mais força, a gente vai ter que cortar com a motosserra a combustão. Então a gente vai verificar qual tipo de ambiente, né, qual tipo de equipamento melhor se adequa e vai utilizar o equipamento adequado. Aqui nós vamos apresentar algumas peças importantes para a motosserra, alguns itens de segurança ali do equipamento. E vamos também verificar quais são aqueles itens que a norma ali, a NR12, né, disse que tem que ser obrigatório na motosserra. Então aqui, vou começar pelos itens de segurança, que é o item 16, que é essa proteção aqui, ó. Ela é uma proteção contra, uma proteção da mão dianteira, tá? Então a mão fica segurando aqui em cima, e aí se a motosserra faz um movimento de rebote, ela vem para cima, a mão automaticamente vai empurrar essa manopla aqui para frente e vai travar a corrente, então não vai ter o risco dela vir girando aqui em cima da cabeça do operador. Nós temos aqui o item 9, que é esse pino aqui, ó, que é uma segurança da corrente, tá? Em caso de ruptura da corrente, ele vai impedir que a corrente seja projetada para cima do operador. Nós temos o item 11, que é o batente de garra, essa parte aqui, ó, com vários dentes maiores, né? Que serve para o operador travar ele na árvore para poder fazer o giro da serra, então com mais segurança, com mais firmeza. Nós temos aqui o freio da corrente, que é esse item aqui, ó. Tá? Nós temos aqui o pinhão da corrente, que é esse item aqui, que fica dentro de uma proteção, tá? Aí nós vamos ter o sabre, que é essa parte aqui, ó, da serra, que é aquela parte que nós vimos ali, né? Uma chapa metálica, onde a corrente vai por cima, vai por volta dela, tá? Nós temos aqui também, ó, o item 21, 22 e 24. O item 21 é o acelerador, o item 22 é a trava do acelerador e o item 24 é a proteção da mão traseira, tá? O acelerador serve para acelerar, como o próprio nome diz, e a trava do acelerador vai fazer o quê? Vai fazer com que a serra só funcione se a gente apertar esse botão aqui e o gatilho simultaneamente, tá? Então a mão vai vir em cima, vai pegar aqui na trava, aliás, a mão vai vir em cima, vai pegar na trava do gatilho e vai apertar o acelerador. Se eu apertar só o acelerador e não baixar a trava, ele não vai funcionar, tá? Por quê? Para que isso serve? Para evitar acionamento acidental. Então esses são os itens mais importantes. Tem mais itens aqui, mas a gente acaba mostrando ali na hora da aula prática mesmo, para você ter um contato maior ali com o equipamento. O transporte da máquina, né? Como é que é feito o transporte manual dela? Sempre transportar ela com o sabre virado para trás, nessa posição aqui. Por quê? Porque se a gente transportar ela com o sabre virado para frente, em caso de acidente, tropeção ou queda, a tendência é nós cairmos em cima da serra. Se ela está virada para trás, a gente cai para frente e não cai em cima do sabre, por exemplo. E sempre transportar também com a proteção do sabre, que é uma capa que vai em cima ali em volta, né, do sabre da corrente,
para que em caso de queda acidental, né, a gente não caia em cima da corrente também, tá? Quando for limpar a serra, sempre limpar com um pano úmido com água. Não colocar sabão, não colocar produtos ácidos, também solvente, porque vai danificar a parte plástica ali. Então, sempre limpar a motosserra, tirando o pó e a sujeira. A gente pode abrir ali a capa do motor, passar um pincelzinho para tirar o excesso de serragem também e não usar produto desengordurante. Limpar as aletas de refrigeração, que são aquelas ranhuras que tem ali próximo do motor, que serve para resfriar. O que acontece é que no dia a dia ali do corte, acaba acumulando muito pó de serra ali e acaba não fazendo a refrigeração correta. Então, periodicamente, nós temos que limpar aquela área ali. Jamais, né, higienizar a motosserra com ela ligada. Parece óbvio, né? Mas é sempre bom lembrar. Toda e qualquer manutenção no equipamento, sempre com o equipamento desligado. Antes do trabalho, verificar se a máquina está em perfeitas condições de funcionamento. Verificar o quê? Vamos fazer alguns testes na máquina. Verificar a vedação do sistema de combustível para saber se tem algum vazamento. Verificar o funcionamento do freio da corrente, a proteção da mão dianteira. Fazer o teste, né? Ligar a máquina, empurrar ali a trava para frente, ver se para. Se não para, tem algum problema. Se parou, beleza, está funcionando normalmente. Verificar a montagem correta do sabre, o tensionamento correto da corrente. A gente recomenda ali no máximo meio centímetro de folga, levantando a corrente. Tem que ter no máximo meio centímetro de folga, mais que isso. Nós temos que ir lá e apertar, coisa que nós vamos ver ali na aula prática. Verificar o acelerador e a trava do acelerador, se ele está funcionando, né? Quando a gente solta o acelerador, ele não pode ficar travado, ela tem que desacelerar. Às vezes está estragado e o botão fica travado, então é perigoso porque na operação ali a gente acha que vai, tirando a mão, vai desligar a máquina e acaba não desligando. Então pode ocasionar um acidente. Verificar o funcionamento do interruptor, verificar o assento do terminal da vela da ignição. Se ele estiver solto, a faísca pode entrar em contato com o combustível e pode acontecer um incêndio. A gente vai verificar se tem alguma alteração no dispositivo de manuseio e segurança da máquina. Os cabos da mão sempre limpo e seco, sem óleo, sem sujeira, para proporcionar uma pega segura. O combustível do óleo, desculpa, o combustível e o óleo para a lubrificação da corrente tem que ser suficiente, né? A máquina sempre em funcionamento somente com condições seguras, porque senão a gente tem risco de acidente. Antes de ligar a serra, verificar os seguintes itens, tá? Trabalhar somente superfície plana, procurar uma posição firme segurando a máquina firmemente. A corrente não deve tocar em nenhum objeto no chão. Tomar cuidado onde vai colocar a máquina, não colocar em cima de alguma rocha, colocar em cima de algum toco de madeira. Ela sempre tem que estar livre ali a corrente, né? Verificar também que a motosserra deve ser sempre operada apenas por uma pessoa, nunca uma pessoa do lado da outra. Não permitir que pessoas permaneçam próximo da máquina, nem mesmo quando a gente vai ligar a máquina. Não ligar a motosserra se a corrente estiver presa no corte. Então a gente está ali com a motosserra, prendeu a motosserra no corte, o que a gente faz? A gente desmonta o sabre, tira o motor, aí a gente dá um jeito de aliviar essa tensão e puxar o sabre. A gente nunca vai tentar puxar ela com ela ligada, porque ela pode dar alguns efeitos de movimento ali, né? Tração ou rebote, e pode vir a machucar o operador. Bloquear o freio da corrente antes de ligar a máquina, tá? Sempre aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela sempre tem que estar acionada em direção à mão, tá? Que daí ela tá acionado ali o freio corretamente. Não ligar a motosserra suspensa pela mão, que a gente vê muito o operador ligando a motosserra aqui do lado. Não, coloca ela no chão, como tá na imagem aqui, ó. Coloca a motosserra no chão, coloca o pé aqui na proteção de mão traseira e liga ela nessa posição. Durante o trabalho, segurar a máquina sempre com as duas mãos, a mão direita no cabo traseiro
e a mão esquerda em cima, ali no pegador superior, sempre na mesma posição. Em caso de perigo ou necessidade, desligar imediatamente a máquina, colocando o interruptor combinado stop na posição stop, 0 ou na posição ali da cruzetinha. Jamais afastar a máquina quando ela estiver ligada. Jamais se afastar da máquina quando ela estiver ligada. Então a máquina está ligada em funcionamento, o operador está sempre com ela na mão. Cuidar em trabalhar em local liso, escorregadio, úmido, porque quando a gente vai fazer alguma força ali para segurar a máquina, a gente pode ter um escorregão. Nunca trabalhar sozinho, sempre trabalhar acompanhado de uma pessoa ou mais. A gente falou anteriormente para nunca trabalhar duas pessoas juntas, né? É no sentido de uma do lado da outra. Sempre trabalhar com uma equipe, né, de trabalho, com umas pessoas, obedecer ali às áreas de segurança, né? Mas nunca ir sozinho a campo, nunca ir sozinho lá para uma derrubada no meio do mato, porque em caso de acidente com a motosserra, como é que a gente vai pedir ajuda? Então tem que ter alguém próximo, tá? É necessário É necessário dobrar a atenção quando a gente trabalha com portador auditivo, já porque fica difícil, né, a gente reconhecer sinal de alerta, gritos, barulhos. Fazer intervalos durante o trabalho para evitar cansaço e desgaste excessivo. Durante o trabalho pode ser gerada poeira, vapor e fumaça que prejudica a sua saúde. Então, se for muita poeira, a gente deve utilizar máscara de proteção respiratória. Aqui ainda sobre o trabalho acompanhado, o ideal é a gente ter um sistema de rádio comunicador, um apito, né, para em caso de emergência a gente apitar, ou para a gente apitar para sinalizar que a gente vai fazer uma derrubada. Telefone, se pegar telefone, né, se não pegar telefone numa área mais distante, aí a gente utiliza o rádio comunicador, né, para poder ter ali uma comunicação com demais pessoas da equipe e caso necessitamos de ajuda, né, fica mais fácil também o socorro. Nunca fumar durante o horário de trabalho perto da máquina, porque a máquina, como nós já falamos, ela vai ali para o funcionamento, né, um líquido inflamável e pode gerar um princípio de incêndio. Verificar a corrente regularmente em espaço curto caso haja alguma alteração considerável. Desligar o motor e aguardar até que a corrente esteja parada, verificar o estado e o assento e verificar a afiação da correia. Não encostar na corrente enquanto o motor estiver funcionando. Se a corrente estiver bloqueada por algum objeto, desligar imediatamente o motor e somente então afastar o objeto. Antes de se afastar da máquina, sempre deixar a máquina desligada, né? E, após o trabalho, desligar o motor, bloquear o freio da corrente e colocar a proteção da corrente. Guardar a máquina. Quando a máquina não estiver em uso, desligar para que ninguém seja colocado em perigo e assegurar que as pessoas não autorizadas não tenham acesso à máquina e guardar a máquina em local seco e seguro. A manutenção e conserto, né? É importante também a gente mencionar que conserto da máquina somente com pessoa autorizada ou com a empresa ali que nos forneceu a máquina, um prestador autorizado ali da motosserra, né, ou o mecânico da empresa, né? Nós, como operador, jamais vamos fazer um conserto, porque a gente não tem a qualificação para isso, né? Vamos falar agora sobre as forças de reação da máquina, tá? Que são forças que ocorrem durante o trabalho. São basicamente três, que é o rebote, a repulsão e a tração. O que é o rebote? O rebote é quando a máquina ela gera um movimento e ela vai de encontro à cabeça do trabalhador. Ela faz o tombamento para cima em direção à cabeça do operador. Isso acontece quando? Normalmente quando a gente trabalha com a ponta ou tenta cortar com a ponta do sabre, tá? Então, para evitar esse risco de rebote, sempre trabalhar com concentração de maneira correta, segurar a motosserra com firmeza com as duas mãos, serrar somente com a rotação máxima, nunca usar meia aceleração, sempre com a rotação máxima sempre com a rotação máxima da motosserra. Observar a ponta do sabre e evitar o corte com a ponta do sabre. Cortar galho pequeno e muito denso, matagal ou broto, com cuidado, porque a corrente pode ficar presa e aí ocasionar um rebote, né?
Nunca serrar mais de um galho por vez, tá? Porque um pode estar mais tensionado, o outro pode estar mais frouxo, e aí pode também dar um rebote na máquina. Nunca trabalhar com o corpo inclinado para frente, porque isso também pode prejudicar o nosso equilíbrio. Nunca cortar com a máquina posicionada acima dos ombros, porque aqui a gente não tem uma força para segurar a máquina. Então, sempre na linha do ombro para baixo, segurando a motosserra. Né? Utilizar a técnica do entalhe somente se tiver seguro para tal procedimento. Verificar a posição do tronco e as forças que podem fechar a fenda do corte, prender a corrente. Trabalhar com corrente bem afiada e corretamente tensionada e a distância do limitador de profundidade não muito grande. Utilizar correntes redutoras de rebote, bem como o sabre com cabeça pequena. E o movimento de tração. O que seria o movimento de tração? É quando, se ao serrar com a parte inferior do sabre, então o operador está serrando aqui, ó, com essa parte de baixo, então ele está em cima do tronco ou da madeira que ele está serrando, de cima para baixo. A corrente tranca ou encontra um obstáculo firme na madeira, ela pode ser puxada com violência em direção ao tronco. Tá? Para evitar isso, sempre manter o batente de garra fixado na máquina. Então, o batente de garra, que é aqueles dentes maiores que tem próximo ao motor, sempre fixar ele na máquina. E quando ele está fixado na máquina, a máquina vai dar esse efeito de tração, ele vai segurar ali no tronco e não vai deixar a máquina ir para frente, tá? E o efeito de repulsão é quando o movimento vem o contrário, ou seja, ele vai em direção ao operador, tá? Acontece quando, ao serrar com a parte superior do sabre de baixo para cima, a corrente tranca ou encontra um obstáculo firme na madeira. Ela pode ser repulsada na direção do operador. Para evitar esse efeito, não prensar a parte superior do sabre no corte e não girar o sabre dentro do corte. Tá? Redobrar a atenção nas seguintes situações: quando a árvore está inclinada, troncos que foram cortados, mas estão presos em outras árvores ficando sob tensão, e em trabalhos com árvores derrubadas por um temporal. Quando essas árvores foram derrubadas por um temporal, por exemplo, elas ficam emaranhadas e aí gera algum ponto de tensão, e se a gente não observa onde está a tensão, pode acontecer ali o problema de trancar a máquina quando ela vai fazer o corte, e aí fazer um daqueles efeitos ali, né, de tração ou de repulsão.